Tem sido frequente em Feira de Santana o desvio de dinheiro de contas bancárias através da internet. As vítimas só se dão conta que foram lesadas quando verificam o extrato bancário, mas é possível identificar os criminosos. Este empresário que foi vítima do golpe só aceitou gravar entrevistas sem ser identificado. Ele teme represálias por parte dos bandidos que conseguiram fazer 3 retiradas da conta dele através da internet. Este extrato mostra 2 retiradas feitas nos dias 17 e 20 de dezembro, em nome de Pablo de Moraes Souza. A terceira retirada, o que me deixou com mais estranheza foi que era para pagar um tributo na Prefeitura de Vitória da Conquista no valor de R$4.000. O senhor já está investigando, pediu investigações para saber quem foi que pagou, qual foi a empresa, a pessoa jurídica que pagou esse tributo nessa Prefeitura? Não, isso quem deve fazer é o banco, que por sinal nos ressarciu e tem uma postura tranquila, profissional, mas tem que botar a polícia, porque está muito fácil. Se pagou um tributo, vai descobrir quem é o autor dessa fraude, né? Uma empresária é cliente deste banco na rua Conselheiro Franco há 20 anos. A gerência não quis se pronunciar a respeito do caso. Segundo este advogado, ocorrências de extravio de dinheiro em contas bancárias através da internet são bastante comuns em Feira de Santana. Em praticamente todos os bancos existem registros deste tipo de roubo em que os autores não são encontrados. Mas o especialista diz que na maioria das vezes o banco arca com o prejuízo, restituindo o valor ao cliente e investigando o roubo por conta própria. Não resolvido o problema administrativamente, ele deve buscar o judiciário. Tanto o PROCON quanto a Justiça Comum, eles estão aptos para resolver o problema do consumidor. Bem, nós vamos continuar tratando deste assunto agora, conversando com uma especialista em informática. Quem está aqui com a gente é o analista de sistemas e professor Fábio Barreto. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde. Uma situação como essa que a gente viu aí, uma vítima, né, da internet. E quais são as dicas para acessar um site de banco, por exemplo, com mais segurança? Existem essas dicas? Existe sim. Primeiro, a Febraban, ela fez um levantamento em 2009, 50 milhões de brasileiros utilizavam a internet como mecanismo de acesso a bancos. E a previsão é que em 2010 isso suba para 70 milhões, que equivale a 31%. Então, quais são as dicas principais que você pode ter? Primeiro, toda vez que você for acessar o site do banco no navegador, digitar o endereço do site na aba do navegador e não utilizar site de busca. Segundo, todo site de banco ele tem um cadeado que define a garantia de segurança. É um certificado digital e esse certificado deve ser observado pelo usuário antes do acesso. A terceira dica e mais importante é toda vez que você acessar um site de banco, verificar se na parte do endereço existe um protocolo chamado HTTPS. O S quer dizer Security, que é a parte de segurança. Então, se a gente observar, por exemplo, estamos ali navegando na internet, se distraindo, de repente você se depara com um site que não tem esse cadeado. Então, esse site não é seguro? Não, esse site não é seguro para fazer transação bancária ou para compra com cartão de crédito. Porque é o certificado, esse cadeadinho, que vai garantir que a transação entre o usuário e o computador que está fazendo, que é o computador da empresa que está fazendo a transação bancária, ele é seguro. Então, é como se eu garantisse numa via de tráfego a segurança desses dados na via. Muitas pessoas fazem compras pela internet e sempre na internet, na hora da compra, é exigido através daquele site endereço, CPF, identidade, cartão de crédito, aqueles 3 numerozinhos que é a segurança do cartão. Isso. Até que ponto a gente pode confiar, até que ponto a gente pode colocar, expor a nossa vida na internet dessa forma? As empresas lícitas, né, que a gente fala, empresas que detêm, que utilizam a internet como mecanismo de compra, elas não utilizam e-mail ou não solicitam alteração de dados. É muito difícil você ver uma empresa como um banco, ou uma loja, ou a própria Receita Federal solicitar dados do usuário. Então o usuário tem que ficar o tempo todo atento que esses e-mails, na maioria das vezes, são e-mails fraudulentos. Então a intenção do e-mail é ludibriar o usuário de modo que você consiga capturar informações. E normalmente, com essas informações na mão do hacker, o hacker vai utilizar isso para poder capturar dinheiro do usuário. Uma outra grande questão, se falando de crianças, a gente sabe que as crianças hoje estão muito ligadas no universo virtual. Mas é importante que os pais acompanhem a vida virtual das crianças em casa? Sim, e você tem ferramentas, programas de computador que você pode instalar, que esses programas vão verificar o passo a passo desse usuário. É possível, inclusive, você utilizar uma ferramenta de computador, que essa ferramenta vai classificar todo o acesso do seu filho dentro da internet, por limite de idade. Muito obrigada pelas informações, Fábio. Boa tarde para você.